Olá, voltamos aqui no terceiro bloco para continuar a trocar ideia aí com os companheiros, para que elucide o nosso modo de pensar e também, né, que a gente põe um pouquinho mais de lenha nessa fogueira que já terminou, essa semana que terminou tão acirrada, se mantenha, porque aí o que a gente quer é manter o nível da discussão muito forte para poder ser ouvido, para poder que os nossos patrões, os nossos governantes nos escutem. Dizíamos aí no último bloco, estava explicando que a princípio se disse aí que se assumiria, ou pareceu que se assumiria a responsabilidade, concedendo linha de crédito e fazendo ajudas financeiras, quer dizer, que para aprovar 600 reais foi uma briga desgraçada, que o cara queria dar só 300 e tal. É o que se viu, na verdade, agora nós estamos aí caminhando, se Deus quiser, para o fim da pandemia, ou pelo menos estamos atravessando a pandemia, nós já temos aí 90 dias de pandemia, tempo pra caramba, com as pessoas sofrendo, ficando doentes, somos os campeões, aí só perdemos para os Estados Unidos em morte, em contaminação, em tudo. Enfim, o que a gente vê aqui é um país desgovernado, não tem governo, não tem um governo que passou a maior parte da pandemia, mais da metade, 2/3 do período pandêmico, sem ministro da saúde. Nós não temos ministro da saúde, gente. Nós não temos ministro da saúde. Estamos em plena pandemia e o ministro da saúde é um general que mal entende de guerra, porque o Brasil nunca foi para a guerra mesmo. Então, mal entende de Forças Armadas, vai entender de saúde. É brincadeira. 80% do Ministério da Saúde são militares que não entendem de ufas nenhuma daquilo, está lá para encaminhar para o desfecho, não estão preocupados com a saúde de ninguém, com a vida de ninguém, querem mais é que se exploda, essa que é a verdade. Nem ministro da Educação a gente tem, caramba. Nós já trocamos 4 ministros da Educação, isso aqui está um circo. O Brasil é um verdadeiro circo. E a intenção desse governo é acabar com tudo, cara. E nós vimos isso naquela reunião, malfadada reunião, que acabou sendo transmitida ao vivo e a cores, aonde o ministro dizia que vamos aproveitar que está todo mundo preocupado aí com a gripezinha, né? Estou cagando para isso, está todo mundo preocupado aí, vamos acabar com tudo. Vamos desmatar o Brasil, vamos aprovar tudo, passar tudo que os caras não estão nem vendo que estão aprovando. O outro vai e fala, não, isso só para citar 2, né? E esse que diz respeito aos servidores públicos. Não, a gente vai passar, a gente já aprovamos a LC 173. A granada já está no bolso do inimigo. O inimigo somos nós. O inimigo é os servidores públicos. E as pessoas precisam ter consciência disso. Não essa lei não foi aprovada agora por conta da pandemia. Essa é uma intenção, a planificação, o planejamento desse governo, que desde o começo sempre defendeu a redução do gasto com folha de pagamento dos trabalhadores públicos, atacando Barnabé, tornando como genérico o Marajá. Na verdade, nós somos formados, os trabalhadores públicos, 90% dos trabalhadores públicos são Barnabé. Ganham uma miséria, muito menos do que na economia privada, ao contrário do que todo mundo diz. E é isso que eles sempre pretenderam isso, e agora fizeram. O que eles põem lá? Eles tentavam fazer isso lá, no início do governo deles, tentaram aprovar essa medida no início do governo dele, com ajuda aos estados, naquela lei de ajuda aos estados endividados. Não conseguiram fazer, porque os estados não queriam fazer esse tipo de coisa, né? O trabalhador vai pagar a conta.
Eles não conseguiram fazer e aproveitaram a pandemia para fazer. E agora batem palma. Sabe o que eles estão propondo nessa lei? Eles propõem que a gente não tenha aumento. É isso. Ele fala 18 meses. 18 meses são 2 anos sem aumento, companheiros e companheiras. 18 meses são 2 anos sem aumento. E assim é cercado, não pode ter aumento, não pode ter abono, não pode ter progressão na carreira, não pode contar tempo para a carreira. Não conta tempo, gente. Proíbe a contagem de tempo. Toda e qualquer forma. É evidente que essa lei está sendo discutida, tem diversos temas que já estão sendo discutidos no Supremo, em ações de inconstitucionalidade. Uma delas que foi o rebaixamento salarial com rebaixamento com diminuição de tempo laboral. O rebaixamento salarial foi considerado, isso já foi considerado inconstitucional, não permite. Tem outras coisas que vão ser aí ao longo do tempo sendo considerada inconstitucional e corrigido lá na frente com um lapso temporal enorme os prejuízos que vão causar. E quem vai pagar essa conta são aqueles que estiverem no governo. Esses aí não ganham mais eleição, então não vão estar. Mas são aqueles que estiverem no governo. É isso que eles estão propondo. É uma sacanagem, é um massacre do servidor público. Tem servidor público, por exemplo, que não teve aumento. Ainda esse ano, vai passar mais 18 meses e o que não teve. Se você aqui em Santos, por exemplo, nós temos 18 meses sem aumento e vamos ficar mais 18, dá 36. Cabe nisso, são 3 anos sem aumento, quer dizer, vai forçar uma situação de fome para trabalhadores porque ele ou eles não geriram como deveriam a pandemia. Ou não, porque eles tinham um planejamento de diminuir salário dos trabalhadores para que nós continuássemos sempre pagando a conta. Esse é o nosso ponto de vista. A gente volta no próximo bloco.